você veio, de onde você veio, e te amou, e te abraçou, e passou o bálsamo nas tuas feridas. Ele está aqui, Jesus está aqui. Glorifique o Cordeiro Santo de Deus, porque a notícia mais impactante veio de um túmulo vazio. Ele não está aqui, Ele não está aqui, Ele ressuscitou. E Ele passeia aqui nessa noite. Ele passeia aqui. Ele vai ao teu encontro nessa noite, na tua alma, no teu coração. Glorificado, exaltado é o Cordeiro Santo de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Hosana, hosana na maiores alturas. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, Jesus está aqui nessa noite. E todo aquele que crê, todo aquele que tem entendido, tem sido alcançado pela gloriosa mão do Senhor Todo-Poderoso. O Evangelho não é um conto de fada. Não há Evangelho sem cruz. Há luta, há aflições, mas a Bíblia diz que em todas Deus está presente conosco. Ele diz assim: vocês terão aflições. O justo terá muita aflição, mas em todas eu estarei presente. Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria em vão esse culto. Louvores, nada tinha sentido. Mas porque Ele vive, nós cremos no amanhã. Ele é a esperança da glória, Ele é a salvação para a tua casa, para a tua família nessa noite. Aplauda mais uma vez. Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado está aqui, amém? Glória a Deus. Mas nós temos ainda a surpresa hoje. Temos uma surpresa, né? Que veio do coração de Deus. E nessa noite, pastor, pega essa carta que está bem aí. Essa noite, nós vamos receber uma família que nós já amamos muito, que veio com a sua carta, né? Vieram lá do Labareda, vieram na bênção, como eu estou sem óculos, né? Quero que o pastor leia aqui a carta e vai chamar essa família, que vai somar junto conosco no reino desse Deus. Amém, né? Boa noite, paz. Chamar aqui a família seu Anildo Rodrigues, Gaia, Dona Andréia Mota Gaia e Letícia Mota Gaia. Que surpresa boa, né? E eu já estava aguardando isso em silêncio, né? Quando eu falo em silêncio, é oração. E desde quando a Letícia, a Larissa, se tornou da nossa família, eles se tornaram da nossa família. E, na verdade, o nosso desejo era justamente que eles estivessem aqui conosco. A gente sabe do potencial desse casal, de como eles têm compromisso com a obra, com o reino. E recebê-lo eles é uma alegria muito grande. Eu acredito que não é só minha com a pastora, eu acredito que é da igreja, amém? Se a igreja concorda, aplauda mais uma vez o Senhor aí, por favor. Muito bem. Então, eu quero orar pelo senhor Nildo, pela dona Andréia, pela Letícia. Estou, mas chegou, né? Sejam bem-vindos, viu? Se sintam em casa. Na casa do Senhor, como o senhor sempre se sentiram, viu? À vontade. Essa aqui é a igreja, uma parte da igreja de Cidade Nova 8, mas com certeza vai ser a família também de vocês, tá? Todo respeito, com certeza. E
E a gente está feliz de receber vocês. Eu gostaria que vocês estendessem a mão para a gente orar recebendo eles, pedindo que eles venham ser instrumentos de Deus junto conosco aqui, para que Deus venha ser engrandecido também através da vida deles, dessa família tão abençoada. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós te louvamos porque tua palavra diz que não cai uma folha sem a tua permissão. Tudo tem o teu tempo, tudo tem um propósito, e nós te louvamos, Senhor, te agradecendo. Quero te apresentar aqui o Senhor Nildo e a Dona Andréia e pedir e a Letícia para que o Senhor venha abençoá-los junto conosco, que eles possam aqui ser instrumento nas tuas mãos. Declaramos, Senhor, a tua bênção sobre eles, em nome de Jesus, para que eles venham ser, meu Deus, aquele instrumento que venham realmente te honrar de todo o coração, realizando como eles sempre fizeram, eu queria, tua vontade. Abençoa o propósito do coração deles, abençoa a família, ora em teu nome, nós declaramos a vitória. Já te agradecemos, recebendo eles em nome do Senhor Jesus, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Agora faça assim nos seus braços. Agora dá um abraço de boa-vinda, né? Amém? Diga assim, seu Nildo, Dona Andréia, Letícia, receba o nosso abraço de boas-vindas. Abraço. Deus abençoe. Deus abençoe. Glória a Deus. Que bom, né? Que maravilha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós louvamos a Deus. Esses dias, durante essa semana, nós estamos realizando a Marca do Cordeiro, a campanha Marca do Cordeiro. A Marca do Cordeiro fala exatamente do que a gente tem vindo pregar, assistido, né? Agora acabamos de ver essa encenação, por mais simples que seja, mas é a pura verdade. Jesus um dia ele foi na cruz, hoje a cruz está vazia, e ela está vazia porque a cruz da vitória, né? Essa é a cruz verdadeira, porque Jesus não está mais morto. Jesus está vivo, diga glória. E aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 1, versículo 17, 18, se você trouxe sua Bíblia, você pode acompanhar conosco. Quero dar uma boa noite também a todo o pessoal que já está nos assistindo, todo o pessoal que está nos assistindo, né? Nos lares, em outros lugares, dar as boas-vindas para vocês, que Deus também abençoe vocês, que Deus venha realizar tremendamente a bênção dele na vida de cada pessoa que nos assiste nessa noite, em nome de Deus. E aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 17, o Apocalipse 17, capítulo 1, versículo 17, na tela já, olha que bênção. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E eu que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém? Tenho as chaves da morte e do inferno. Diga glória. Deus venha abençoar a nossa vida nesta noite de uma forma tremenda, gloriosa, poderosa. Nós estamos aqui te adorando, te glorificando e realizando, trazendo a nossa memória tudo o que o Senhor é para cada um de nós e reconhecendo. Não tem como a gente reconhecer. Te louvamos, pela manhã nós tivemos um culto lindo, tão maravilhoso.
algo sobrenatural, meu Deus. E eu quero te louvar. Quero te engrandecer, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é o nosso socorro bem presente. Em momentos difíceis de luta, mas o Senhor está presente no nosso meio. Continua sendo o mesmo ontem e hoje e será para sempre, meu Deus. Vai vir abençoar, Senhor, cada um aqui presente. Pois eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pode sentar. Deus abençoe você. Vamos dar uma ênfase aqui que a gente vai compartilhar com você. E quero afirmar, irmãos, vou fazer uma pergunta. Quem é Jesus? É o meu Salvador. Hein? É o meu Salvador. Presta atenção, quem é Jesus? Eu não estou perguntando quem foi. Eu estou perguntando quem é Jesus. Amém? Diga glória a Deus. E a gente, vamos fazer essa pergunta, talvez muitas pessoas possam responder, assim como a gente já viu muitos, mas ele é exatamente o que nós acabamos de ler aqui. Ele é o único. Ele é o único. E ele não está morto, ele está vivo. Diga glória a Deus. Vivo. Para que o Senhor... Fiquei pensando hoje, mas qual o maior propósito da ressurreição de Cristo? O maior propósito da ressurreição de Cristo foi justamente trazer, concluir o grande projeto de Deus para cada um de nós. Todos nós, a Bíblia nos ensina, todos nós, todo o povo estava destruído, estava exatamente uma vida arruinada, muitos problemas, muita dificuldade, sem nenhuma saída, e Jesus foi um grande projeto. Ele veio um propósito para realizar o sonho de Deus, né? Para realizar o quê? Os sonhos de Deus. Ressurreição, irmão. Nós já falamos do que aconteceu, agora eu quero falar um pouco do que nós vivemos, daquilo que nós estamos vivendo. Jesus ele está vindo para realizar o seu sonho, os meus sonhos. Quando muitas vezes, e hoje eu observando, muitas pessoas acham, e muitas pessoas trazem a comparação para o que está acontecendo, o que está se vivendo, e por que tantas pessoas já partiram no fogo? E aí eu fiquei observando, pensando tudo isso, olha, partiram, mas não foi porque Jesus não está vivo. Ele está vivo. Ele está presente, diga glória a Deus. Mas é bom a gente entender que tudo está no controle dele, irmão. Diga glória a Deus. O Senhor, ele tem o controle de todas as coisas. Então, quando Jesus ele ressuscitou, hoje eu estava observando a pastora pregar aqui, falando da ressurreição de Cristo, e aí ela começou falando quem foi que chegou primeiro lá, após o sepultamento dele, né? Falou daquelas mulheres maravilhosas que estiveram lá, e a princípio elas ficaram observando onde é que ele ia ser sepultado, e logo depois veio no coração dela, como sempre, servas, cuidadosas, elas se encarregaram de cuidar do corpo após ali o sepultamento, né? A Bíblia fala que elas compraram essência, perfume, para cuidar, para fazer o que elas não fizeram no momento ali do sepultamento. E quando elas providenciaram tudo isso, que elas foram fazer isso, mas Maria Madalena ficou pensando assim, mas como é que a gente vai remover aquela pedra? Aquela pedra era maior do que todas elas juntas. Seria muito impossível.
E a gente percebe, eu tive pensando assim, se Jesus, o propósito de Jesus, na verdade, realizar os sonhos de Deus, para cumprir esse grande propósito que hoje nós vivemos, porque hoje, cada um de nós que estamos aqui, nós estamos vivendo esse propósito. Diga glória a Deus. Nós estamos vivendo esse propósito. Não foi só no passado. A Bíblia, ela traz um relato de tantos acontecimentos aonde Jesus foi, ele trouxe a ressurreição. Né? Por exemplo, ele trouxe a ressurreição daquela senhora que o filho dela morreu, a viúva da cidade de Naim, e aí provocou uma dor imensa naquela mulher. Era o filho único dela. E estava dolorido muito, mas Jesus chegou lá e trouxe a ressurreição para o filho dela. Também nós vamos andando e passando, vamos observar também que Deus, ele chega lá na casa de Lázaro, com a família de Lázaro, e as irmãs mandaram chamar Jesus, e ele passou alguns dias para chegar, e quando chegou, eles estavam lá naquela dor terrível, aquele sofrimento de dor. E Marta, se sentindo ali como se Jesus não tivesse dado muita atenção para eles, e ela começou a reclamar. E Jesus começou a trazer a mensagem, que essa mensagem ela continua viva para todos nós hoje. O mesmo processo do que eu estou falando, muitas vezes a gente passa por isso. A gente sempre pensa que a ressurreição de Cristo é como se algo não tivesse acontecido ou não tivesse uma valia, mas não é verdade. Jesus ressuscitou exatamente para concluir o que se começou. E nessa conclusão de ressuscitar, realmente trazer a esperança. Porque pense comigo, Maria Madalena, os discípulos, eles estavam vivendo um momento maravilhoso antes da morte de Cristo. Realizando a obra, convivendo com os grandes milagres, com grandes manifestações de Deus. Eles falavam tudo isso que eu estou falando para vocês, realizações. Sabe, Senhor chegava, ali estava presente tudo que uma família precisava, que uma pessoa precisava. Mas agora, de repente, Jesus, ele morre, foi à cruz, e eles estavam se sentindo órfãos, muito só. E era como se tivesse acabado aquele grande sonho. Aquele grande sonho que eles... Que antes de acontecer tudo isso, Jesus mostrou para eles, ensinou a eles, que ele ia passar por tudo isso. Mas ele também falou, disse, olha, mas ao terceiro dia, eu vou ressuscitar. E eu vou estar presente. E aconteceu exatamente isso, porque a morte não pôde o deter. Não pôde deter. E só que é interessante que quando a gente observa, nós vamos lendo como a pastora leu de manhã, nós vamos observando que Maria, olha só o que é que acontece com ela. Ela vai, né? E ela estava preocupada com a porta fechada, que impossibilitava dela chegar, dela ter acesso ao sepulcro. Mas nós observamos aqui algo interessante, que quando ela chega lá para ver a cena, o que ela acontece? O que ela percebe? Qual foi a surpresa dela? Ela não encontrou uma porta fechada, né? Quando ela chega lá, para a surpresa dela, a pedra já não estava mais. Então, o que foi que aconteceu? Deus abriu a porta, né? Deus abriu a porta, para a surpresa dela, ela vai lá e ela fica observando tudo aquilo.
E olha que coisa interessante. E aí ela encontra lá aqueles 2 moços. A Bíblia relata, tinha 2 moços, de vestes brancas, bem compridas até aos pés. E eles trazem para ela a boa notícia. A boa notícia que hoje, desde as 5 horas da manhã, nós começamos a trazer para todo mundo. Né? Qual foi a boa notícia, pastor, que ela recebeu lá? O anjo falou para ela, olha, aquele que tu procura, ele ressuscitou. Ele não está morto. Ninguém roubou o corpo dele, nem os amigos levaram. Ele ressuscitou. Então, se ele ressuscitou, a preocupação que ela teve era louvável, mas aonde é que ela estava preocupada? Ela estava preocupada que a porta estava fechada. E quando nós observamos que a cruz está vazia, que ele ressuscitou, essa luta do dia a dia que nós vivemos, procurando porta, procurando resposta, procurando a melhoria do nosso dia a dia, seja na vida profissional, seja na vida secular, na sua vida financeira, seja na sua vida familiar, quando você olha para a cruz, é para trazer lembrança o quê? Ele está vivo. E se ele está vivo, ele está dizendo assim, olha, o teu milagre vai acontecer. As portas estão abertas para você. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar. Já não há mais nenhuma impossibilidade para se não ter esse acesso. E ela ficou ali observando, e agora ela vai e continua, ali naquela busca toda, mas o anjo fala, olha, vai e leva a boa notícia. Outra coisa que nós observamos interessante da ressurreição, que a ressurreição de Cristo, ela continua realizando o propósito pela qual tanto eu como você fomos escolhidos. Não fomos escolhidos por Deus, separados. Um dia o Senhor bateu na porta do teu coração, você abriu a porta do seu coração para receber Ele, mas para realizar o grande propósito. E qual foi o grande propósito, pastor? De levar a palavra, de levar a palavra da vitória, de levar a esperança para aquelas pessoas que não têm esperança. E nesse momento que nós estamos vivendo, quantas pessoas estão assustadas? Quantas pessoas estão aprisionadas? E você olha para um lado, você olha para o outro, na vida da pessoa, mas você não vê nenhuma corrente. Mas a pior prisão, irmão, é aquela prisão onde a pessoa está presa na mente, onde ela está bloqueada, onde ela não consegue ver os grandes benefícios que Jesus realizou para todo aquele que nele crê. E aí o Senhor, então, ele dá uma ordem, olha, vai, leva o anúncio, fala para Pedro, diz para ele que eu não estou morto, que eu estou vivo. Outra porta que Deus mostra, qual era? A porta para aquele que... Como é que Pedro estava depois da morte, quando Jesus foi sepultado? Ele estava com a consciência dele presa. Porque na hora da crucificação, eles estavam de longe. E aí, ali todo mundo mostrando para ele, porque eles conviviam com Jesus. Mas Pedro estava ali e ele negou o Senhor. Então, para Pedro também, dentro dele, ele ficou preso. Ele achava que já não existia mais nenhuma saída para ele. Não, eu neguei o mestre. Acabou para mim. Acabou a esperança. E é interessante que quando Jesus fala com ela, diz, manda dar a notícia logo para quem? Para ele. E Jesus hoje ele continua falando para mim e para você, não perca a esperança. Eu estou esperando tanto tempo, continue crendo. Continue crendo na sua vitória. Continue crendo que Ele já pagou o preço pela sua vida. Continue crendo que Jesus ele não deixou de te amar. Continue crendo que apesar de tudo que tem acontecido, talvez de algo que você possa ter feito,
Ele continua lutando por você. Ele não virou a costa para você. Pelo contrário, todos os dias, o Senhor, Ele continua, sabe, lutando e intercedendo por cada um de nós, para que as portas, para que as bênçãos que foi conquistada na cruz e na ressurreição, elas sejam concretizadas na nossa vida. Mas nós também precisamos entender e compreender o grande propósito de Deus. Ali, naquele momento que elas estavam vivendo tudo aquilo, ao meu ver, o que eu percebi, que parece que para elas acabou tudo, tinha acabado tudo. Mas, pelo contrário, né? Maria, a Madalena, levar e buscar o outro ponto que a Bíblia mostra, que ela vai buscar um Cristo para carregar. E quando ela chega lá para carregar, ele já estava pronto para cuidar dela, para cuidar de cada detalhe da vida dela. É interessante. E muitas vezes, no nosso dia a dia, nós muitas vezes nos deparamos com tantas coisas que muitas vezes a gente se torna impotente. Agora, como, pastor? Por causa da nossa pequenez da fé, da nossa fé. Muitas vezes nós não entendemos esse grande propósito. A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Diga glória a Deus. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que confia no Senhor. Quando uma coisa acontece, você pode ter certeza que Deus tem um propósito muito maior para realizar na sua vida, para realizar dentro de você, para realizar através de você. Nós precisamos entender isso. E para eles parece que tinha terminado tudo para os discípulos. Eles estavam como ovelhas perdidas, né? Sem um pastor para cuidar, sem alguém para dirigir, e eles caminhavam, mas Jesus, ele teve todo um cuidado de mandar levar a notícia para eles, para trazer a memória de cada um deles, que Jesus, ele permanece vivo. E essa mensagem, esta palavra, ela continua viva hoje. Ela permanece viva em cada um de nós. Quantas pessoas muitas vezes chegam chorando, desesperada, às vezes precisam ser carregadas. Mas a palavra viva, ela está dentro de cada um de nós. A palavra, a resposta que vem do Senhor, está em cada um de nós. Então nós não podemos nos deter, não podemos permitir como se ele estivesse morto. Não. Nós precisamos entender que Jesus está vivo. E se ele está vivo, ele está conosco. Ele está na minha vida, ele está na minha casa, ele está com você, diga glória a Deus. Ele está realizando os grandes milagres pela sua vida, pela sua família. Ele vai continuar realizando tudo aquilo que ele prometeu aqui na sua palavra. Nós precisamos entender isso. Lázaro, falei para você, estava lá, a família toda enlutada, se lamentando, e Marta falando, poxa, Senhor, e agora meu irmão se foi, e ele era tanto teu amigo, e ela querendo colocar algumas coisas para ele, e ele observando, e disse, Marta, já não te falei, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Qual era o sonho daquelas duas irmãs? Que o irmão estivesse lá com elas. Aí chega um determinado momento que Jesus, ele pede para levar onde é que tinham sepultado Lázaro. E aí levaram, Jesus está chegando próximo do sepulcro lá. E aí falo para ele, olha mestre, já faz 4 dias, ele já cheira mal. E Jesus olha de novo, eu não te disse, eu não falei que se tu creres, você verá a glória de Deus. O que o Senhor está falando para nós? Há tanto tempo passou. O que eu percebo? Que Jesus, ele continua vivo, presente conosco, todos os dias da nossa vida.
Todos os dias da nossa vida nós podemos contemplar isso. Contemplar a grande manifestação de Deus. E aí Deus ele continua falando para mim. Por que que você está triste? Por que que você está angustiado? Por que que você está com medo? Se eu sou a ressurreição, se eu sou a vida, se eu sou tudo que você precisa, diga glória a Deus, diga aleluia. E nós observamos, às vezes, nós estamos tentando. Maria Madalena, ela chegou tão tensa lá, chegou depois de um certo momento, a Bíblia mostra que ela confundiu, ela olhou para Jesus, ela não reconheceu, disse, não, é o jardineiro. É o jardineiro. Então, nós podemos observar que naquele momento, devido à tensão do problema, do que eles estavam vivendo, ela não conseguiu o reconhecer pelo gesto, pela voz. Às vezes isso tem acontecido nos nossos dias também. A gente tem ouvido falar muito de Jesus. Nós temos vivido as maravilhas dele. Mas muitas vezes nós depositamos a nossa fé em alguém que não pode solucionar o problema, que alguém que não vai te dar a resposta, em alguém que não vai conseguir satisfazer aquilo que você almeja. Talvez possa ser um jardineiro, talvez possa ser algo que você está esperando, mas infelizmente não vai trazer a solução. E Jesus está mostrando aqui, ele está, sabe, ele observa, ele está sacudindo, para se despertado, dizendo para ela, eu estou vivo, eu estou presente, eu estou aqui com vocês, vocês podem porque eu posso, eu venci a morte. Então, irmãos, nós precisamos crer e continuar crendo, seja qual for o desafio da nossa vida, seja qual for o problema da nossa vida, Ele ressuscitou, Ele está vivo, presente com cada um de nós, para realizar as maravilhas que nós determinarmos. Se você determinar, com certeza Deus ele vai te abençoar. Se você crer, com certeza Deus ele vai realizar. Hoje, por exemplo, algumas pessoas viram as nossas atitudes. Para quem não tem um conhecimento e nem a experiência, vai chamar de louco. Esses pastores são meio loucos aí. Essa pastora Elza aí, ela é meia louca, né? Meia louca. Como é que ela solta esse balão? Para que soltar um balão? Né? E agora o povo fica olhando para os céus, vendo esse balão subir. Pois é, a fé é uma coisa muito louca. A fé, a nossa confiança, a nossa determinação em Cristo, através da nossa fé, é uma coisa louca, porque muitas pessoas não entendem. Né? Muitas pessoas não entendem. Às vezes, quando você está enfrentando um problema, muitas pessoas chegam e você olha, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Vai dizer, não, em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus vai dar certo. Em nome de Jesus, Deus vai confirmar essa vitória. E você continua firme, né? Porque você sabe que nele você pode todas as coisas. Diga glória a Deus. Amém. Nele nós podemos todas as coisas. Amém? Amém? Ele tem a chave, diga glória a Deus. Tem a chave da morte, tem a chave do inferno. Os principados não podem te derrotar. Os espíritos, os demônios, eles têm que se render, porque a autoridade maior, ela está com você. A unção de Deus está na sua vida. A unção de Deus está com cada um de nós. Nós precisamos entender isso. Quando Jesus ele vence, ele ressuscita, mas antes dele ressuscitar, havia uma festa muito grande. Os demônios, os espíritos perturbadores, os zombadores festejavam. Agora ele morreu, né? Agora ele morreu, nós vamos dominar. E aí quando Jesus ressuscita no terceiro dia,
Jesus ressuscita vencendo todos os espíritos perturbadores, vencendo todo o mal, toda aquela festança que eles estavam fazendo. Jesus chega e mostra para ele que ele é maior do que a morte. Ele é maior do que a morte. Quem está entendendo? O filho da viúva Naim, ele morreu, ele ressuscitou. Ressuscitou, mas depois ele morreu novamente. Lázaro, ele ressuscitou. Amém? Mas depois ele morreu. Jesus, ele ressuscitou. Agora, ele ressuscitou num corpo já glorificado. E por ele ter ressuscitado num corpo glorificado, a morte não pôde o deter. E é por isso que ele está conosco, ele está vivo aqui. A hora que você abre a tua boca, que você clama por ele, a hora que você chega, se coloca diante dele, que você reconhece, que você se humilha diante dele, ele vem e te atende. Ele ouve a tua voz. Ele vai atender você, você vai ter a vitória, você vai romper os problemas e vai conseguir a vitória. E qual é o maior desafio, pastor? É a gente aprender a ouvir o Senhor e obedecer a Ele. O nosso maior desafio é ouvir a voz de Deus e obedecer. Porque nem sempre nós queremos obedecer. Nem sempre nós queremos atender a sua voz. Né? Mas quando nós entendemos, então nós passamos a obedecer. E aí as vitórias, as confirmações da bênção de Deus vai chegando dia após dia na nossa vida. Você que me escuta, você que me ouve. Esse mesmo Jesus, que eu estou testificando dele aí, está na sua casa. Ele está com a sua família. O milagre que você espera, se você crer, vai acontecer, vai ser confirmado na sua vida. Aí você pode falar, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Não desista. Continue crendo, continue confiando, continue determinando a sua vitória. Continue realizando tudo aquilo que Deus tem colocado no seu coração. Às vezes nós temos muita fé para receber, mas nós temos que ter uma fé que agrada ao Senhor. Qual é, pastor? A fé que agrada ao Senhor é aquela fé que aquilo que Ele está falando no seu coração, que Ele está determinando dentro de você, essa mesma fé você tem que levar para outras pessoas. O maior segredo da nossa vitória é não deixar que o inimigo venha nos deter, mas levar aleluia. Glória a Deus. Amém? Então o Senhor, Ele tem prazer quando nós entendemos o seu propósito. Quando nós entendemos e podemos firmar com toda a nossa convicção de confiança nele, que Ele não está morto, que Ele está vivo, diga glória a Deus. E que nós precisamos da mesma forma também nos manter vivos. Porque tem hora parece que a pessoa está morta. Tem hora que ela não tem coragem de dar uma palavra. Tem hora que ela se detém, ela está presa. Ela não consegue falar de Jesus. Ela não consegue nem compartilhar os milagres que ela já recebeu. E é isso que está impedindo muitas pessoas de realizarem os grandes sonhos que Deus tem a realizar na nossa vida. O maior milagre, como eu falei para vocês, da ressurreição, é a nossa salvação. Mas enquanto nós estivermos aqui, a ressurreição de Cristo sempre vai garantir a nossa vitória. Diga glória a Deus. Sempre vai garantir os passos, se assim nós estivermos firmes nele. Passo de vitória, portas abertas, guardado, protegido, sempre Ele nos livrando de todo mal. Estamos vivendo um momento difícil. Não precisamos ter medo, que Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra de todo mal. Diga glória a Deus. Irmão, pense comigo. Olha a tolice do crente. Todo dia a maioria que está aqui sai para trabalhar. Sim ou não? Hein?
Você sabe trabalhar. Todo dia você vai, tem contato com várias pessoas. Só que quando chega na hora para você vir para a igreja, o que é que acontece? Não, eu não posso ir para a igreja por causa da pandemia. E por que tu foi para o trabalho? Por que você foi no supermercado? Hein? Aí nós precisamos atentar. Jesus ressuscitou. Ressuscitou para quê, pastor? Para tirar esse medo. Para tirar isso, sabe? Um crente que crê na ressurreição, ele sabe que ele tem a proteção de Deus. Ele sabe que Cristo está na sua vida. E nós, agora num momento tão precioso, que nós temos que testificar. Quando eu falo assim, irmão, eu não estou dizendo que você não tem que ter cuidado. Todos nós estamos tendo cuidado. Todos. Agora, eu não posso me acovardar da fé e do que o Senhor é na minha vida. Eu tenho que testificar. Eu tenho que declarar a vitória. Eu tenho que continuar caminhando firme. E olha, eu não estou falando isso para você, dizendo que eu sou melhor do que você. Não. O mesmo impacto também, nós somos impactados. A mesma coisa que talvez venha na sua mente, vem na minha. Só que qual é a diferença, pastor? Se não, Jesus está comigo. Eu saí para ir no supermercado, Jesus não foi comigo? Foi. Eu fui na feira, Jesus não foi comigo? Foi. E como é que eu vou pensar que para mim, para a igreja, Jesus não está comigo? Eu não posso ir para a igreja. Quem falou isso? Isso aí é a maior mentira do diabo nesses tempos agora. Isso é a maior roubada de Satanás. Para quê, pastor? Exatamente porque se ele colocar medo em você, você vai perder a visão da ressurreição. Você vai perder a visão da ressurreição. E eu quero dizer para você que Jesus ele está no nosso meio. Jesus ele está aí nesse leito onde as pessoas estão doentes, precisando de uma cura. Jesus está aí. Se você crê, ele vai te curar. Se você crê, Jesus vai operar o maior milagre na sua vida. E você vai voltar para a sua casa, para a sua família. Temos que acreditar, temos que crer, porque ele não está morto. A Bíblia diz, fala assim, clama a mim e responder-te-ei. Só que nós precisamos entender, clamar ao Senhor com fé, com alegria no nosso coração. E ele vai responder. E aí, depois de todo aquele acontecimento, elas saem anunciando, Pedro recebe a notícia e ele fica meio que ali, mas como é que pode ir agora? E aí Jesus vai chegando com cada um deles, até que ele reúne eles para levar eles para a mesa. Quando Jesus leva eles para a mesa, aí lá eles vão receber tudo que eles estavam precisando. O que é, pastor? O medo acaba, a dúvida sai, a fome, estavam tendo um tipo de fome que eles não sabiam explicar. Quando eles chegaram na mesa, que o Senhor compartilhou com eles, que eles sentaram e começaram a compartilhar, foi desfeito todo aquele mal. Por quê, pastor? Porque Jesus, irmãos, tudo que nós precisamos, só Ele tem. Só Ele tem para suprir para cada um de nós. Quantas vezes nós deixamos de participar da mesa do Senhor? Quantas vezes nós deixamos, nos distanciamos, não valorizamos mais a Santa Ceia? Toda vez que nós vemos a mesa do Senhor aqui na igreja, nós vamos estar lá entregando dois elementos para você. O que é, pastor? O pão e o suco da uva. O pão representa o corpo dele e o suco da uva representa o sangue. Que lá atrás, lá na cruz, foi vertido, foi feito tudo que fizeram para que hoje você estivesse aqui e eu também. Só que quando eu participo aí, eu não estou dizendo que ele está morto, pelo contrário. Quando eu participo aí, que eu pego o pão e o suco da uva, eu estou trazendo à minha memória o que ele fez por mim. O preço que ele pagou pela minha vida. Né? E por cada um de nós. Aí o que acontece? Quando eu como do pão e bebo do cálice,
eu recebo os milagres, a força de Deus que eu preciso, a cura que eu preciso. Eu venço o espírito da morte, porque por onde é que a morte vem? A morte vem pelo pecado. E o que faz qualquer um de nós aqui ficar distante da mesa de Deus? É quando a gente peca. Quando a gente faz qualquer coisa errada. A primeira coisa que quando chega na Santa Ceia, diz, não, eu não vou para a igreja porque eu fiz isso aqui, assim, 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 e eu não sou digno de estar lá na mesa. Olha só como é que é a estratégia do inimigo. E isso vai nos distanciando da presença de Deus. Aí nós vamos deixando o que ele fez na cruz de lado. A ressurreição do terceiro dia já ficou de lado. Vamos esquecendo. Vem o primeiro mês, vem o outro mês, e o mês, às vezes a pessoa passa tempo sem vir na mesa. Aí o que acontece, pastor? Ela decide voltar a crucificar novamente o Senhor. Irmãos, o Senhor, Ele pagou um preço muito alto, um preço de vitória, um preço para nos resgatar. Pastor, mas aí eu fiz qualquer coisa de errado. Você tem um advogado. Ele é o advogado dos advogados. Diga glória a Deus. Você tem um juiz. Quem é que está te condenando? Tem alguém te condenando? Ele é o juiz que julga a tua causa. E se você for até a ele, ele não vai te condenar. Ele não vai te julgar. Pelo contrário, ele vai te dar a vitória que você precisa. Vai te dar a vitória. Ele vai entregar para você a chave que você precisa. Agora, tem que haver um reconhecimento. Né? Tem que haver um reconhecimento. A palavra de Deus diz, todo aquele que crer será salvo. Né? Todo aquele que crer será salvo. E olha, nós não podemos esquecer que quando eu participo do pão e do sangue, eu estou dizendo, o Senhor vai me purificar. O Senhor vai mudar a minha história. Talvez você possa ter ainda qualquer um vício na sua vida. Pastor, não consegui vencer o cigarro. Não consegui vencer qualquer coisa. Qualquer coisa que tiver escondido na sua vida. Eu vou te dar uma palavra. Chegue com Jesus. Conte para Ele a verdade. Diga para Ele o seu problema. Senhor, olha, eu quero fazer parte da tua mesa, mas está acontecendo isso comigo. O Senhor me limpa, me purifica. Eu reconheço que o Senhor já fez na cruz por mim. Eu reconheço que o Senhor ressuscitou, Pai. Então, meu Deus, muda a minha história. Transforma a minha vida. Me liberta. Eu não quero perecer. Eu quero obter, quero viver na maior vitória que o Senhor já conquistou para mim. Você sabe o que vai acontecer? Deus, Ele vai te dar a vitória. Daqui a algum dia, aquele mal que te atormenta, tudo aquilo que faz você sofrer, não vai mais existir na sua vida. Você vai ter paz, você vai ser alegre, você vai ser uma pessoa feliz. Diga glória a Deus. Maria Madalena, ela voltou a receber, a alegria voltou aos corações dele. O que você acha que a igreja cresceu tanto? Porque depois que o Senhor ressurgiu, Ele trouxe essa força para os seus filhos, para os discípulos. E de lá, quando saiu de lá, eles presenciaram, quando Jesus subiu, disse, olha, agora eu vou para o Pai. E eu vou preparar lugar para todos vocês. Mas eu vou enviar o Consolador. Eles estavam preparados, porque o maior milagre aconteceu na ressurreição, restituindo tudo aquilo que eles precisavam. Então, irmão, nós precisamos viver a nova vida que o Senhor já preparou para todos nós. Nós não vamos ficar pelo meio do caminho. Nenhum de nós, pelo contrário, vamos nos determinar. Está difícil, você vai vencer o difícil. Você vai vencer. Pastor, você vai vencer. Você tem que acreditar, você tem que crer. Continuar caminhando, continue caminhando. Caminhando, irmão, que o Senhor vai te dar a vitória. Caminhando que você vai continuar, que Deus vai continuar realizando os milagres na sua vida. Não tenha medo, acredite. Creia,
porque o Senhor vai realizar coisas grandes. Fique de pé, por favor. Diga glória a Deus. Quando Maria vai lá, ela vai buscar um Cristo deitado. Só que ele não estava mais deitado, ele estava de pé. Diga glória a Deus. Para surpresa dela, Jesus encontra ela já de pé, dando para ela a melhor notícia. Lá em João, no capítulo 20, versículo 14, ele fala: e tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em quê? Jesus em pé. Diga glória a Deus. Não se detenha diante dos desafios. Você tem desafio na sua vida? Então diga assim: Jesus já preparou a minha vitória. Está um desafio? Então abra a sua boca e diz: Jesus já preparou a minha vitória. Você pode ter certeza disso. Se tem um desafio, é porque o Senhor já preparou a sua vitória. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Coloque a mão na região do seu coração. Vamos agradecer ao nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos, Pai. Estamos encerrando uma semana da marca do Cordeiro. Um dia um cordeiro, Senhor, foi sacrificado para trazer uma novidade de vida por todos nós. O Senhor foi esse cordeiro sem pecado, sem defeito, sem culpa, mas o Senhor assumiu as nossas culpas. O Senhor assumiu nossos erros. O Senhor foi à cruz, enfrentou, para que nenhum de nós fôssemos julgados. Mas o Senhor foi conquistar a nossa vitória, Pai. Nesta noite, Senhor, nós queremos te agradecer, te louvar de todo o nosso coração, porque o Senhor conquistou a nossa vitória. Enfrentamos lutas, sim, mas nós somos derrotados. Pelo contrário, nós somos mais do que vencedores, Pai. Através do teu sangue, o Senhor nos fez ser mais do que vencedor, mais do que vitorioso, Pai. Por isso, nesta noite, Senhor, eu oro por cada um que está me ouvindo, por cada pessoa que me assiste, que talvez já é uma pessoa desacreditada, por tanta palavra de condenação, por tantas coisas que já aconteceram na sua vida, e as coisas parecem que não têm dado certo. Eu oro por esta pessoa, Deus, e eu declaro, Senhor, a vitória. Eu declaro que o teu sangue, meu Deus, liberta, transforma a vida dessa pessoa. Eu declaro que esta pessoa, meu Deus, o Senhor vai dar a ela uma novidade de vida, porque é isso que o Senhor faz na vida de todo aquele que crer em Ti, meu Deus. Senhor, realiza esse milagre na vida de cada um de nós. Muda a história, meu Deus. Pai, no nome de Jesus, muitas pessoas estão participando aqui conosco, e eu quero te apresentar aqui nesse momento o Cleidson Cardoso, a Érica Cardoso, o Lucas Faraco, meu Deus, Daniel Faraco, Senhor amado, Nazira Cardoso, Denise Nascimento, família Matos, Coimbra, Moraes, Nascimento, Almeida, Seabra, Pompeu, Siqueira, Daniele Trindade, Aninha Seabra. Oração pelos profissionais da saúde. É verdade, meu Deus, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos aqueles que estão labutando de frente, dia após dia, meu Deus, ali tentando ajudar, lutando, meu Deus amado, por cada problema tão difícil. Senhor, seja a solução. Deus, traz a vitória na vida desses médicos. Dá sabedoria, entendimento, cada dia conhecimento muito mais para cada um deles. Para os enfermeiros, para os atendentes. Senhor amado, coloca os teus anjos. Senhor amado, vai desfazendo o espírito da morte, os espíritos perturbadores, Senhor amado. Entra nos hospitais, nos leitos, nas UTIs, Senhor, e vai realizando coisas tremendas e grandiosas, meu Deus. Olha, Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção pelo Senhor Alberto Carlos, pai da Laila, Senhor amado, que está internado. Que o Senhor abençoe a vida dele, que o Senhor restaure, restitua, meu Deus, ainda
que ele esteja enfrentando um problema difícil, mas o Senhor é a solução, Pai. O Senhor é a vitória, meu Pai. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nós te apresentamos Fernando Monteiro e família, meu Pai. Atende o teu filho. Atende aqueles que não conseguiram colocar o seu nome aqui na lista, Pai. Aqueles que estão enfrentando, meu Deus, uma dificuldade tão grande, Pai. Talvez não estão conseguindo nem falar. Famílias que estão, meu Deus, tristes. Talvez aquelas que estão enlutadas. Seja o socorro de cada família, meu Pai, trazendo a resposta, trazendo consolo, Pai. Deus, é no nome de Jesus que eu oro, meu Pai. É no nome de Jesus que eu declaro a vitória, Senhor. Levanta essas pessoas do leito, meu Pai. Aquele que, nesse momento, Pai, está dizendo que ele confia em Ti, que ele acredita. Responde para esta pessoa, Deus, e realiza o grande milagre da vitória. E, Pai, no nome de Jesus, eu declaro a vitória. Levante a sua mão direita com muita fé. Não importa o problema, não importa a luta que você está enfrentando, não importa. O que importa é que, se você crer, a glória de Deus vai se manifestar. Levante a sua mão com muita fé. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, seja qual for o problema, seja qual for a luta, seja qual for o desafio que esta pessoa está enfrentando, eu estendo as minhas mãos em Teu nome, Senhor, para declarar o milagre, para declarar a vitória, para declarar que o Teu poder se manifeste. Meu Deus, se for necessário, se for na área de libertação, liberta, meu Deus. Desfaz toda a ação do inimigo, meu Deus. Tudo aquilo que o diabo tentou armar, que seja desfeito agora, Pai. Se for na área da saúde, que o Senhor venha curar o corpo físico, os órgãos sejam curados. Se for na família, meu Deus, abençoa